Mais uma vez, estou aqui para fazer esse vídeo para ir dormir. Você pode dizer assim, irmão, que tanto filma direto? É porque eu gosto. É que você vai assistir e quero falar um negócio interessante do rei Ezequias, um homem que conquistou muitas vitórias, né, que andou na presença de Deus e através de Deus, Ezequias teve muitas vitórias. Ezequias era um servo, um rei que andava nos caminhos do Senhor. Um certo dia ele adoeceu e Deus enviou Isaías o profeta dizendo que essa enfermidade que ele tinha, ele ia morrer. É duro para um profeta levar uma mensagem dessa a um rei. É duro, porque naquele tempo, rei, hoje tem autoridade. E um profeta tem muita coragem de chegar perto de um rei e falar ao rei que essa enfermidade é para a morte. Quem sabe que situação se encontrava Isaías ao entregar uma mensagem dessa de Deus para o rei, né? A Bíblia não relata se ele temeu ou se ele quis desistir de entregar a mensagem. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele foi até o rei, chegou perto do rei Ezequias e disse ao rei que essa enfermidade é para a morte e não para a vida. E ao ouvir aquela palavra de Deus através da boca de Isaías, Isaías foi embora e ao chegar ao pátio, Deus disse a Isaías, volta e diz a Ezequias que ele não vai morrer. Vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Sabe por que Deus falou isso? Porque Ezequias dobrou o joelho, orou de frente para a parede e começou a se humilhar, dizendo assim, Senhor, lembra-te. Interessante que Ezequias pediu para Deus se lembrar. Imagine, um ser humano falando com Deus para que Deus se lembrasse que ele andou com sinceridade na presença de Deus, fez o que era reto aos olhos de Deus. Pense, um homem natural, físico, de carne e osso, mandando que Deus se lembrasse que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe todas as coisas. E Ezequias mandou Deus se lembrar. A oração do rei moveu tanto o coração de Deus que aquela oração que ele fez é uma oração delicada, uma oração que chegou à presença de Deus. Oração de humilhação. Lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com sinceridade e fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. E Isaías chegando perto do rei disse, meu rei, Deus manda te dizer que tu não vai morrer. Ele mandou dizer que vai acrescentar 15 anos de vida. Numa mensagem dessa, quem é que não se alegra? Um recado desse, porque o primeiro recado foi o recado de morte. Interessante que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus não volta atrás. Não é isso? Mas tem situação, Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, Deus estava conversando com Moisés e o povo estava adorando o bezerro de ouro. Aí Deus disse, Moisés, olha o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, estão adorando o bezerro de ouro, vou eu destruir esse povo.
Veja o que aconteceu. Aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, o que vão dizer os egípcios? E o que vão dizer as vizinhanças, as cidades circunvizinhas? Que tu tirasse o povo do Egito com as mãos poderosas para trazer no deserto, para destruir, Senhor. Aí Deus, tá certo, Moisés, eu não vou destruir o povo, não. Interessante que Deus ouviu um homem físico, um homem como Moisés, apesar que Moisés era um homem, não qualquer homem, era um homem que servia a Deus, que estava na presença de Deus. Mas como ele era homem, e agora pede a Deus para Deus voltar atrás do que ele disse, é interessante. E Deus não é Deus, Deus é Deus. Mas quando Deus vê um clamor com sinceridade, Deus, ele pega, vai trazendo renovo, esperança. A morte que ia chegar, ele traz vida. E o que aconteceu a Ezequias, Deus trouxe vida para ele porque ele se humilhou. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele é um Deus passivo, um Deus que é tardio para se irar. Deus, se Deus olhasse para mim e para você como um homem olha para o outro, Ezequias, ele sabia que Deus era misericordioso e compassivo. Ezequias conhecia Deus. Ezequias venceu muitas guerras ele venceu. Deus deu vitória a ele. Então ele conhecia Deus. E a oração de Ezequias era para que Deus se lembrasse que ele andou com sinceridade. E o rei Senaqueribe queria invadir Judá, Jerusalém, queria invadir e tomá-la e colocar o povo contra Ezequias e blasfemando contra Deus. Ezequias foi orar a Deus e Deus enviou o anjo e destruiu o exército de Senaqueribe. Veja só o poder da oração. O poder da oração, ela move céu e terra. Ela chega até a presença de Deus. A oração. A sua oração, mesmo que seja meia hora, 20 minutos, 3 horas, mas seja uma oração lá do fundo da sua alma. A oração de Ezequias foi uma oração simples, pequena. É uma oração pequena que ele fez, mas com o coração aberto, com a alma aberta, precisando do perdão e da misericórdia de Deus. E Deus ouviu a oração dele e lhe acrescentou 15 anos de vida. Moisés intercedeu pelo povo. Se Moisés tivesse intercedido pelo povo, Deus tinha destruído todos aquele povo. Só que ia sobreviver, sabe quem era? Era Josué e Moisés. Que Josué subiu com Moisés ao Monte Sinai. E ficaram todos ali. Arão foi iludido, foi apertado, oprimido para que ele fizesse sacrifício ao bezerro. Autorizasse fazer o bezerro. Mas Deus é misericordioso. Eu acredito, a Bíblia não relata, não estou tirando nem um tio, nem um jota, e não estou ferindo o texto. Mas eu acredito que Moisés viu que tinha pessoas naquele meio que não se entregou à idolatria. Tinha povo que estava ali naquele meio, não compartilhando o que o povo fizeram. Tinha gente ainda ali que servia a Deus com coração puro, que não estava concordando com aquele povo que fizeram aquele bezerro. E é para você ter a certeza que quando Moisés desceu, Moisés disse: aquele que quer seguir a Deus, vem para cá. E aquele que não quer seguir a Deus, ficais aí. E o povo, a maioria do povo, foi para perto de Moisés. E os outros que ficaram, todos eles morreram. Para você ver que tinha povo ainda
que estava esperando Moisés chegar ainda com a lei de Deus. Deus, quando escuta uma oração sincera da alma, Deus responde. Deus respondeu a oração de Daniel quando estava no rio Edequel, orando 21 dias. E passando 21 dias, o anjo veio e trouxe a resposta. Mas aí o anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia que tu orasse a compreender e a colocar no teu coração, a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras desde o primeiro dia. Veja só a oração como tem poder. Uma oração sincera, uma oração com fervor diante de Deus, com certeza e convicção daquilo que você está buscando. Daniel tinha certeza do Deus vivo. Aquele povo que estava junto com Daniel fugiram todos eles, só ficou Daniel. Ana também teve a certeza da oração, o poder da oração, que ela tinha certeza que Deus iria abençoar ela. Então, querido, a oração eficaz, ela move o coração de Deus. Você está orando, ore, não deixe de orar, não pare de orar. Hoje o culto de doutrina foi sobre o jejum, como devemos jejuar, como devemos orar ao Pai. A oração, querido, a oração, o jejum, ela quebra as correntes, quebra todas as barreiras que estão na sua frente. A oração. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, Paulo orava e Silas cantava. Até a meia-noite houve um estrondo, um terremoto. O anjo desceu, quebrando aquelas grades e soltando Paulo e Silas e a todos que estavam ali presos. E o carcereiro ficou com medo, não vendo ninguém na prisão, tentou se matar. E Paulo disse: não faça isso, estamos aqui, não saímos não, estamos aqui. E ele disse: o que eu devo para ter a salvação? É só crer em Jesus. Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus tem um objetivo na vida daquele homem. Foi necessário que Paulo e Silas fossem para a prisão, para que aquele carcereiro e a sua família fossem salvos. O poder da oração. Pedro, quando estava orando, estava na prisão, um povo que estava em casa orando por Pedro, pedindo a Deus que Deus enviasse o seu anjo para soltar Pedro. E Pedro lá na cárcere estava dormindo. O anjo veio até Pedro e disse: Pedro, acorda, pega a tua sandália, tua capa e sai para fora. Em minhas palavras, né? Então Pedro, ouvindo o anjo falando, Pedro saiu daquela prisão. E quando Pedro chegou na casa onde estava aquele povo, bateu na porta. E quem foi atender foi uma menina. E quando aquela menina atendeu, aquela jovem atendeu, ela ficou pasmada. Ela ficou tão pasmada, assim, posso dizer que eu esqueci como posso dizer a palavra. Ela ficou tão assustada, tão feliz, ficou tão alegre, que esqueceu de abrir a porta para Pedro passar. E foi avisar as outras: Pedro está aqui. Ah, Pedro está aqui na porta. Não é Pedro, isso é bem um anjo de Pedro. Então Pedro abrindo a porta era Pedro. Pedro tinha saído da prisão, o anjo, através da oração. Quem sabe você tem uma família, um parente seu atrás das grades, que praticou coisas erradas. Quem sabe tem um parente seu no hospital, passando por cirurgia entre a vida e a morte. Uma vez perguntaram por que Deus dá livramento a uma pessoa e não dá livramento a outra. Deus cura uma pessoa e por que Deus não cura outra pessoa? Os propósitos de Deus, a gente não pode discutir sobre essas coisas, porque o que Deus faz perfeito, né? Eu perguntei a Deus por que Deus levou meu pai. Meu pai era jovem, 70 anos, né? Mas se Deus quis levar, eu agradeço a Deus porque Ele está em bom lugar.
né? Isso dói muito, dói mesmo. Só quem sabe é quem perde, né? Quem perde é quem sabe quando perde um ente querido. Não tem ser humano que não sofra. Ele pode ser cristão, pode ser o que for, ele sente a perda do ente querido. Porque quando Jacó soube a notícia que José tinha sido devorado por uma fera, assim os irmãos falou para o pai, mentindo, ele se deitou na cinza, jogou cinza sobre sua cabeça, começou a clamar, a chorar, a passar muito dia de luto pela morte de José, uma morte que não tinha acontecido. E vocês sabem a história de José. E Jacó se encontrou com José, morreu e viu seu filho. E é interessante que os irmãos de José fizeram isso, tudo foi plano de Deus, foi projeto de Deus. Quando José teve aquele primeiro sonho, que os molhos dos irmãos se inclinavam ao seu molho, Deus estava mostrando a José aonde ele ia chegar, o patamar aonde ele ia chegar. Então, ao contar aos seus irmãos, ficaram com raiva, com inveja, porque eles já perceberam. E ele é tanto tal que ele disse: será que eu e meus irmãos iremos se prostrar diante de ti? Ele já estava sabendo, mas não sabia como ia acontecer. Eles perceberam que o que José sonhou e o que José falou para ele, que eles iriam se prostrar diante de José. Não sabia o dia e o momento e como iria acontecer isso. Mas os irmãos dele perceberam que era o sonho que José teve, era que ele iria se prostrar diante de José. E José teve outro sonho, vendo numa visão a lua e o sol e 11 estrelas se inclinando para ele. E o pai dele disse: eu e tua mãe e teus irmãos iremos se prostrar diante de ti, José. E cada dia mais os irmãos ficavam irados com José. E o pai guardava tudo aquilo. E terminando, resumindo, os irmãos de José foram apacentar as ovelhas em Siquém. José foi mandado pelo pai levar comida. E ele levou a comida para os seus irmãos. E os irmãos planejaram tirar a vida de José. Pegaram José, tiraram a túnica de José, lançaram José na cova. Passaram uns dias. Aí veio os mercadores que iam para o Egito e tiraram José e venderam a José para aqueles mercadores. E levaram José preso para o Egito. E os irmãos vieram com a túnica dele, toda melada de sangue, e disse ao pai que uma fera devorou José e matou José. E o pai chorou, que sente a perda de um filho, que o ama, o filho da sua velhice. Já perdeu a sua esposa, agora perde o seu filho da sua velhice. Que é o pai que não vai sentir a morte de um filho que é o filho da sua velhice. Então, resumindo, José foi para o Egito, preso como escravo, e lá prosperou, foi abençoado pelo poder divino, e Potifar se agradou de José, colocou José para governar a casa dele, menos a sua esposa e menos governar Potifar. Deu tudo para que José governasse. Entregou a mão de José. Aí o diabo, que é astuto, que é invejoso, que quer destruir, que tentar destruir José. E usa a mulher de Potifar, tentando seduzir José. Veja o poder da oração. José era homem de oração. José sempre orava a Deus. José jamais se contaminou com o Egito. E o diabo, usando a mulher de Potifar, tentou seduzir. A primeira vez não conseguiu. A segunda vez não conseguiu. A terceira não conseguiu. Já que ela não conseguiu, então quando José fugiu, ela pegou uma parte da roupa de José e saiu gritando, dizendo que José tinha abusado dela. E ali José, inocente, não fez isso, não abusou da mulher de Potifar,
né, era fiel a Deus e respeitava Potifar, respeitava sua esposa. José não era tolo de fazer isso, que ele era um servo de Deus e estava sendo abençoado e tudo que estava na mão de José prosperar. E José não era louco de pegar, seduzir a mulher de Potifar, que jamais ele ia fazer isso. Então o diabo tentou isso para destruir a vida de José. Pegaram José, colocaram José no calabouço. José passou anos e anos no calabouço. Aí pega os dois servos do faraó, um copeiro, outro padeiro. Roubaram, diz aí, né, que roubaram um medalhão do rei faraó, né, que a Bíblia não fala sobre isso. Só sei que a Bíblia fala que os dois foram presos. E onde estava José? José estava tomando conta da prisão. José foi abençoado, aquelas prisões, todos os presos foram abençoados. Até o carcereiro foi abençoado, porque Deus estava com José. José estava ali sempre na presença de Deus. E teve um sonho, os dois, né? O copeiro teve um sonho sobre um cacho de uva em cima de um cesto, né? E o padeiro teve um sonho também com pães dentro de um cesto. Vinham as aves do céu, comia tudo que estava naquele cesto. Aí José pegou, Deus deu a interpretação a José, dizendo que o copeiro iria servir o faraó o copo de vinho de costume que ele fazia. E o padeiro, ele ia ser morto, enforcado, e as aves do céu vinham comer a sua carne. E aconteceu, né? O padeiro foi solto, o copeiro foi solto, o padeiro foi morto e José ficou na prisão. Ninguém se lembrava mais de José, mas Deus estava se lembrando de José. E um dia determinado, no momento certo, o rei faraó teve um sonho, vaca magra, né, magra, e comendo as vacas gordas, e aqui você já sabe como é. Resumindo, então faraó mandou chamar José e contou a José sobre o sonho. Deus deu interpretação a José, e aquela interpretação fez com que o rei faraó se alegrasse com aquela interpretação. Pegou o seu anel, colocou na mão de José e deu a José para José governar o Egito, ser governador do Egito. É interessante o que Deus faz, porque José era um jovem de oração. José tinha certeza um dia que Deus iria lhe exaltar. O interessante é que tudo o que aconteceu na vida de José, o que os seus irmãos fizeram com José, o mal que te fizeram é o bem que te trouxeram. Quem faz mal a você é porque ele vai trazer o bem para você. O mal que trouxeram para José foi o bem que aconteceu na vida de José. Deus, diz aí um ditado que Deus escreve reto em linha torta. Não, Deus apruma a linha e escreve na linha. Entendeu? Então José foi abençoado. E o dia se passando, José, né? Os irmãos, houve uma fome no Egito, em todo o país que está circunvizinho do Egito. E agora Jacó envia seus filhos para comprar comida no Egito, que a única cidade que tinha comida era só o Egito. E ali os irmãos dele chegam lá, né, para comprar comida. E agora os irmãos dele são surpreendidos. Interessante que os irmãos viram José e não conheceram José. Também José era pequeno, era um jovem quando foi preso, quando lançaram José na prisão e venderam José aos mercadores. Agora José é um homem. É um homem agora, diferente. E eles não conheceram José. E jamais ele ia conhecer José. Da forma que José estava, não ia conhecer. Então, resumindo, José planejou tudo. E agora o pai de José vem, né? Chega no Egito, vê o seu filho vivo, se alegra com o filho, e José traz toda a sua família para morar no Egito com José. Então, querido, pode lançar você na cova, na cisterna, pode planejar o mal contra você, mas saiba que Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo aonde quer que andares. Em
Josué capítulo 1, verso 9. Deus foi com Josué, Deus também é contigo. Aonde você for, Deus é contigo. Onde José colocou a planta do pé, Deus era com José. De maneira nenhuma Deus se ausentou de José. Deus estava só observando. Deus estava só protegendo José de tudo que aconteceu na vida de José. Então, tudo que acontece em nossa vida é por um propósito. É por uma determinação de Deus. O diabo só pode tocar na minha vida, na tua vida, se Deus permitir. Ele só pode tirar aquilo que está na nossa mão, se Deus permitir. Quando Deus quer provar, Deus ele prova. Ele prova de várias maneiras. Ele não vai te provar além das suas forças. Ele não vai colocar uma prova para você carregar, para você morrer. Não. Deus não vai provar você naquilo que você não suporta. Ele só prova aquilo naquilo que você suporta. Entendeu? Deus não vai colocar um jugo, porque ele já tirou o meu jugo e tirou o teu jugo na morte de Jesus Cristo. Mas eu quero que você reflita essa extração. Deus não vai colocar um jugo que você não possa carregar, jamais. Então que você medite em Deus, a palavra de Deus, que para Deus nada é impossível. Que tudo que acontece em nossas vidas hoje é por um propósito. Ezequias, aconteceu aquele processo na vida dele, mas ele orou a Deus e Deus ouviu a oração e deu 15 anos de vida a Ezequias. Ezequias estava sendo ameaçado. Deus deu vitória a Ezequias. Matou os exércitos de Senaqueribe. E Senaqueribe, quando chegou na casa dele, os próprios filhos, a família mataram ele. Deus deu vitória a Daniel. Deus fechou a boca do leão. Deus deu vitória a Sadraque, Mesaque e Abednego quando foi jogado na fornalha de fogo. E quando o rei Nabucodonosor viu aquilo, ele viu 4 homens, uma semelhança ao Filho de Deus. Então, Deus, ele dá vitória a cada um de você. Pode ser lançado na cova dos leões, pode ser lançado na fornalha de fogo, na cisterna, pode ser lançado no poço, como jogaram Jeremias, e Jeremias foi lançado no poço, mas Jeremias acreditava em Deus, homem que chorava na presença de Deus. Pode jogar você num calabouço, pode seu inimigo se levantar contra você, 1000 demônios caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porque a palavra do Senhor, que o anjo acampa ao redor daquele, livra do mal. Acredite que o Senhor dos Exércitos está com você nessa batalha. O Senhor do Todo-Poderoso está comigo, está com você. Ele jamais vai te deixar sozinho nessa guerra. Aleluia. Ele nunca te deixa só. Ele jamais vai te desamparar. Nunca. Eu ouvi falar que Deus desamparou um servo dele. Deus, ele pode estar em silêncio. Deus pode estar em silêncio, mas Deus jamais vai te deixar sozinho nesse silêncio. Quando Jesus estava na cruz, quando ele disse: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você hoje não ficamos, para eu e você não viver sozinho. Jesus estava ali só na cruz, para eu e você hoje não estar sozinho. Jesus morreu na cruz abandonado para que você não fosse abandonado. Era necessário que Jesus morresse na cruz para hoje o Espírito Santo dele estar conosco. Jamais você que é servo de Deus, que está orando, o pastor falou hoje sobre oração de propósito. Você hoje que está orando, servindo a Deus, sirva com propósito. Deus jamais vai te jogar fora. Deus jamais vai esquecer das promessas que Ele fez para mim e para você. Pode passar um bocado de tempo, pode passar um bom tempo, mas acredite que a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Quando o cego de Jericó estava clamando,
alguém queria impedir o cego clamar. Quando ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão queria impedir que ele clamasse. Mas o objetivo do cego era clamar, porque ele precisava de um milagre. Então Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, do cego, e Deus ouviu, e os olhos dele foram abertos. Então, o diabo pode tentar, querer impedir você. Tentar é uma coisa e conseguir é outra. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Só basta você crer em Deus, crer em Todo-Poderoso, confiar. Eu sei que o silêncio de Deus incomoda sim. Muitos dizem que não incomoda, mas incomoda. O silêncio de Deus incomoda, mas o silêncio de Deus não mata. Que nesta noite fique com essa palavra de Deus, que essa palavra de Deus venha se gratizar no seu coração. Há esperança para a árvore que for cortada. Somente com o cheiro das águas, somente só com o cheiro brotará. Tenha esperança. Não deixe que essa esperança venha desfalecer. Não deixe. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Brevemente iremos para a glória. Brevemente essa dor e sofrimento vai sair da nossa vida. Brevemente a tristeza, a angústia, as perseguições, as provas, as calúnias, as perseguições vai sumir, que iremos morar com Deus no céu. Iremos brevemente ver Jesus face a face. Eu, antes de ser evangélico, eu queria tanto conhecer Jesus, estar perto de Jesus, e hoje eu tenho essa oportunidade, e eu quero ser fiel até a morte, para chegar naquele dia e abraçar o meu Rei, abraçar o meu Senhor. Quero chegar a esse dia de estar junto no seio de Abraão, no paraíso, participando da ceia, participando do banquete celestial. E esse sonho vai acontecer. Não é só um sonho, é realidade. Viver eternamente com Cristo é um privilégio, não de orgulho, mas um privilégio para todos aqueles que vai morar no céu. Você está perdendo o quê, amigo? Perdendo essa oportunidade. Está perdendo essa oportunidade. Hoje você não pode acreditar, mas amanhã você vai querer acreditar e já vai ser tarde. Vai ser tarde demais. Porque quando essa porta fechar, você vai ficar batendo lá de fora. Senhor, Senhor, abra-me a porta. Abre, Senhor, a porta. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não conheço. Porque praticais a iniquidade. Vai ser choro e ranger de dente. Vai ser tristeza. Vai ser angústia naquele dia. Milhões, milhares de pessoas que não quis aceitar Jesus, que não quis seguir o caminho do Evangelho. Naquele dia você vai se lembrar: por que eu não aceitei Jesus? Vai ser choro e ranger, vai ser sofrimento e angústia, como nunca houve. É como se fosse na grande tribulação. O povo vai viver numa angústia, num sofrimento muito grande, sem Deus, sem o Espírito Santo, no dia da grande tribulação. As pessoas vão querer se matar, mas a morte fugirá delas. Elas vão querer que os montes caiam por cima delas, porque a agonia vai ser terrível. E nesse dia também do julgamento, vai ser angústia muito grande. As pessoas vão dizer assim: por que eu não aceitei Jesus? Por que não dei ouvido àquele crente, àquele pastor que pregou a palavra? Não é ilusão, é realidade. É a realidade, não é ilusão.